Aí hoje a ideia aqui é falar um pouquinho sobre a influência das condições no equilíbrio químico. Então, eu vou mostrar algumas equações para você e como que a gente faz algumas... a gente analisa algumas situações e chega a algumas conclusões que talvez você já conheça, inclusive, né? Só que a ideia aqui é a gente formalizar um pouco mais esse conhecimento, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma pequena apresentação que eu acho que pode ajudar a entender. Ele só está um pouco lento, mas uma hora vai. Isso. Então, a ideia hoje aqui é a gente trabalhar essa ideia da resposta do equilíbrio às condições do meio, né? A primeira, e talvez a mais das duas, né, que a gente vai estudar, então a gente vai estudar pressão e temperatura. A primeira, talvez mais simples, é a resposta do equilíbrio à pressão, né? É interessante a gente perceber assim que o ΔG ele é definido a uma determinada pressão e temperatura. Então, em princípio, essas duas grandezas são constantes, né, no processo. Só que a variação da constante de equilíbrio com a pressão, ela não é significativa. A gente vai ver que ela é muito importante na temperatura. Então, a gente pode assumir que a variação da constante de uma constante de equilíbrio com a pressão mantida a temperatura constante é zero, certo? Ou seja, né, mudar a pressão do sistema não causa uma variação da constante de equilíbrio. Isso vale, por exemplo, se eu adicionar um gás que não é um gás reagente no sistema, certo? Então, se eu tiver um sistema qualquer, formação de amônia, né? Nitrogênio mais hidrogênio gerando amônia, né? Nas suas proporções corretas. Né? 3 de hidrogênio para 2 de nitrogênio, dando 2 de amônia. Para 1 de nitrogênio, dando 2 de amônia. Se eu simplesmente adicionar, por exemplo, argônio a esse meio reacional, então são dois gases gerando um outro gás, né? Se eu adicionar argônio, né, a quantidade que eu quiser nesse sistema reacional, e não causar variação de temperatura, as pressões parciais de cada um dos gases não mudam. Eles continuam exercendo a mesma pressão no recipiente. A pressão total muda porque você adicionou um novo componente. Isso vai fazer com que nada mude na reação que nos interessa. Né? Então, nesse caso, seria a formação de amônia, por exemplo, numa certa proporção. Tá? Então, isso é um fato experimental, né, que a gente tem, que a gente pode usar. Desculpa. Perdão. Mas isso não quer dizer que alterar a pressão no sistema como um todo é inofensivo, né? A constante de equilíbrio ela se mantém com a pressão, é isso que é importante, né? Mas vamos pensar assim, ó, então vamos pensar que eu estou comprimindo o meu sistema. Também vale se eu adicionar um gás, né? Porque você fica com menos espaço lá. Então, vamos dizer aqui que eu tenha o que está acontecendo aqui no sistema à esquerda. Eu estou apontando com o dedo, né? Então, inicialmente eu tenho essa condição aqui à esquerda, né? Vamos dizer também que um componente da minha reação é essa espécie aqui, que você tem as duas bolinhas conectadas por um traço. Então, seria um dímero, né? Vamos pensar assim, você está formando um dímero dessa espécie aqui, que é essa bolinha. Né? Se eu tiver nessa situação aqui,
em equilíbrio, então eu tenho uma certa proporção aqui dos dímeros em relação ao número de bolinhas. Ao aumentar a pressão, a tendência, né, o que a gente vai verificar experimentalmente, é que a proporção, né, a fração do dímero aumenta. Por que isso acontece? Vamos pensar assim, né? Nessa situação, a gente tem variação de pressão parcial. Por quê? Vamos dizer, então, que a nossa reação seja essa aqui. A gerando 2 de B. Então, o que é? O nosso dímero aqui é o A, certo? E o nosso monômero, a bolinha, é o B. Então, cada uma dessas moléculas de A, ao se romper, né, ao romper a ligação, gera 2 moléculas da bolinha, né? É totalmente genérico isso. Se eu for escrever essa pressão parcial, aqui faltou um P minúsculo, né? A pressão parcial. Na constante de equilíbrio, porque é uma constante de equilíbrio que envolve gases, né? Se eu fosse escrever isso aqui, eu escreveria pressão parcial de B ao quadrado. Pressão parcial é a pressão de B dividido pela pressão padrão, né? Dividido pela pressão parcial de A dividido pela pressão padrão. E daí o que acontece? Bom, aí rearranjando, né, como aqui vai ficar P padrão ao quadrado e aqui vai ficar só P padrão, a gente pode simplificar e ficar só com essa expressão final. Então eu tenho aqui um termo quadrático da pressão de B e um termo linear com a pressão de A no denominador, né? Se eu aumentar a pressão como um todo, né, se eu aumentar a pressão como um todo, as pressões parciais das duas espécies vão aumentar, porque eu comprimi o sistema, então, né, o volume diminui, a pressão das duas espécies vai aumentar. Só que, quando isso acontece, a constante de equilíbrio não vai mudar, né? A gente viu isso. Eu vou tentar usar de novo, hein? A gente viu que a pressão parcial a pressão parcial, quer dizer, a pressão não afeta a constante de equilíbrio, então ela não muda. Não, vou tentar, hein? Puxa vida, como é difícil usar essa canetinha assim. Não ajudou muito, não, mas não muda, tá? Eu realmente preciso trocar de software para fazer isso. Como a constante de equilíbrio não se altera, para que eu mantenha essa relação, a pressão padrão é a pressão padrão, certo? Para que eu mantenha essa relação aqui constante, né? Como a pressão no numerador vai com o quadrado e a pressão no denominador é linear, eu preciso diminuir a pressão no numerador e aumentar a pressão no denominador, de modo que a relação entre os dois se mantenha constante, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu aumentar a pressão, a tendência é que haja uma alteração na posição do equilíbrio, para que a constante se mantenha. Então, a constante de equilíbrio aqui, ela não vai sofrer nenhum tipo de alteração, tá? Para que isso aconteça, a gente vai manter a gente vai ter que variar as pressões, né? Isso é a mesma coisa que dizer que a variação da pressão de A deve cancelar a variação da pressão de B ao quadrado para que a gente consiga manter K constante,
certo? Então, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que eu aumente a pressão de A, certo? Porque o aumento da pressão de B ela tem que ser menor, né, da pressão parcial tem que ser menor que o aumento de A, porque B está indo ao quadrado aqui na constante de equilíbrio. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um deslocamento do equilíbrio no sentido da formação de A. Né? Ou seja, a pressão parcial de A aumenta em relação à pressão de B. Que o A seria o nosso dímero. Né? Então, é isso que está representado aqui nessa figura. Você tem aqui, ao aumentar a pressão no sistema, você vai tender para a condição aqui de aumento do dímero. Esse princípio, todo mundo já ouviu falar, quem fez química geral, né? É o conhecido princípio de Le Chatelier. Né? Só que ele não é bem um princípio, ele é uma consequência da relação da constante de equilíbrio. Né? Ele ficou muito conhecido porque ele pode ser demonstrado como muito geral. Né? O princípio de Le Chatelier também tem uma relação, a gente pode verificar ele para temperatura também. Né? A gente vai falar um pouco de temperatura daqui a pouco, da dependência com a temperatura, mas além da equação que a gente vai chegar, a gente também pode verificar que a tendência quando você, aqui no caso da pressão, né? Quando você, então, aumenta a pressão no sistema, a tendência é que deixa eu falar de uma forma bem clara, tentar. A tendência é que o sistema se desloque no sentido da formação da espécie com o menor número de partículas. Né? Ou seja, da espécie que eu digo aqui do reagente ou do produto. Né? Se você tem 2 de B, você tem nesse meio muito mais... Ao formar B, você gera uma dispersão espacial muito maior. Né? Mas, ao aumentar a pressão, você tende sempre para o material que está mais condensado. Né? Mas é que o termo condensado não está saindo da minha cabeça, mas ele não é o ideal. Ele está muito mais conectado. Né? Então, a tendência é você diminuir o número de espécies presentes no meio. Certo? Então, você vai ter essa situação aqui de espécies mais conectadas, tá? Eu não sei se eu fui claro, Daniel, você ficou razoável? Porque, na verdade, o princípio de Le Chatelier a gente já até conhece, né? A minha ideia aqui é mostrar de onde que ele está saindo. Ficou claro, sim. Essa parte isso que eu nunca tinha visto era essa discussão mais matemática de esse da constante, por que tem que deslocar para o A, né? Para poder continuar, já que ele tem o termo linear, para equilibrar com D. Mas deu para entender bem, sim. Que ótimo. Porque a ideia aqui toda é essa, né? É uma consequência da imutabilidade da constante. Né? Como a constante não muda, você acaba tendo que alterar as pressões relativas para poder manter o valor. Oi, eu quero. Obrigado. Muito obrigado. Você vai ficar famosa assim. Isso, mas papai tá dando aula, daqui a pouco você volta. Obrigado. Tá ok? A ideia toda era essa, né? É justamente a gente ser capaz de analisar sozinho esse tipo de informação, tá, Daniel? Bom, a próxima dependência que a gente pode pensar é em relação à temperatura. Né? Então, a gente já tinha escrito a expressão para o ΔG padrão, né, em relação ao ln da constante de equilíbrio, então a gente tem esse termo aqui. Né? Nessa expressão, a gente tem um termo em temperatura.
Tá? Então, vale a pena a gente analisar isso aqui com cuidado, né? Então, usando aquela nossa definição anterior, a gente pode escrever que o ln de K é igual a menos o ΔG de reação padrão sobre RT, né? O que eu quero saber? Eu quero saber se existe uma dependência, então, com a temperatura. Como a expressão que a gente tem, ela já é uma expressão que tem um termo em temperatura, a gente pode, agora, pensar qual que é a diferencial da constante de equilíbrio em relação à temperatura. Então, uma forma da gente fazer isso é a gente deriva em relação a T, né? Então, eu vou derivar o ln de K em relação à temperatura e vou derivar ΔG padrão sobre T em relação à temperatura. O R já saiu aqui, porque R é uma constante, né? A gente já pode, a gente não precisa se preocupar com ele, né? Então, o que eu tenho que resolver aqui agora? A gente tem que achar qual que é o valor dessa constante, o valor dessa derivada, d ΔG padrão sobre T dt, tá bom? E aí, a gente achou há um tempo atrás a equação de Gibbs-Helmholtz. A equação de Gibbs-Helmholtz, em uma aula anterior, a gente demonstrou que essa derivada de ΔG por T dt ela é igual a menos ΔH, padrão da reação, pela temperatura em que a reação acontece ao quadrado. Tá? Eu não vou fazer de novo aqui essa demonstração, porque a gente já fez uma vez no curso. Vocês vão encontrar isso de novo, seja no próprio Atkins, ele tem essa demonstração, no Levine com certeza tem também, e na maioria dos livros de fisicoquímica tem a demonstração da equação de Gibbs-Helmholtz, mas eu vou simplesmente substituir essa derivada que nós temos aqui pela resposta dada pela equação de Gibbs-Helmholtz. Tá? Isso vai permitir que a gente obtenha esse termo aqui. dln de K dt vai ser igual, tem um negativo aqui, vai sumir, vai ficar simplesmente ΔH sobre RT quadrado. Essa equação chama a equação de Van 't Hoff. Né? O que acontece aqui, né, é que isso aqui seria a forma diferencial dessa equação. Eu não preparei uma forma da gente analisar isso aqui melhor. Eu vou fazer uma demo, eu vou mostrar isso aqui explicitamente escrevendo para você, tá bom? Então vamos lá. Cadê? Ué. Aqui. Tá. Então a gente estava com essa equação lá, né, Daniel? dln da constante de equilíbrio dt é igual a ΔH padrão da reação por RT quadrado, né? Que o R ficou, tá bom. Como é que eu resolvo isso daqui, na verdade? Então eu vou precisar, para eu saber qual que é a dependência com a temperatura, eu vou ter que integrar isso aqui explicitamente. Então seria dln de K igual a ΔH de reação, vou isolar os termos em temperatura, né? Sobre RT quadrado dt. Então agora a gente tem aqui um lado só com a constante de equilíbrio e um lado só com temperatura, tanto a diferencial quanto a temperatura explícita. Para a gente resolver isso aqui, a gente vai integrar, né, do estado 1 até o estado 2, né, que seria a mesma coisa. Então, vamos fazer assim. Então, a gente vai integrar entre a constante de equilíbrio para a temperatura 1 e a constante de equilíbrio para a temperatura 2 de dln de K. Isso vai dar
a integral de ΔH de reação sobre RT. Vamos fazer um pouco melhor aqui. Puxa vida. Se revoltou aqui a borracha. Enfim. Então, eu vou fazer desse jeito mesmo para não complicar desnecessariamente. Sobre RT² dt. Agora, a gente vai ter que fazer alguma consideração, certo? Porque o ΔH de reação, ele depende da temperatura. A gente sabe disso, né? Porque a gente tem lá, a gente já fez essa demonstração. Como uma primeira aproximação, a gente vai assumir que ΔH padrão é constante nesse intervalo de temperatura, tá? Então, a gente vai ficar aqui, ao resolver essa equação, a gente vai ficar simplesmente com ln de K2 menos ln de K1, né? E aí a gente fica, então, com essa equação aqui. Isso vai ser igual a, se ΔH é constante nesse intervalo de temperatura, ele passa a ser uma constante que pode ser tirada da integral. E a gente só tem que integrar agora entre... Nossa, está em vermelho, né? Bom, já foi. Entre T1 e T2, de 1 sobre T2 dt. Né? E é aqui que a gente vai, né, a equação que a gente vai trabalhar, ela é até um pouco mais simples que essa, mas eu queria ir até o final, tá? Então, a seguir, o que a gente tem é esse termo aqui, que seria um delta ln de K1, de K, né? Vai ser dado, então, ln de K2, ln de K1, vai ser dado por ΔH, reação padrão sobre R. Essa integral é menos 1 sobre T, né? Entre T2 e T1. Então, é menos 1 sobre T2, menos 1 sobre T1. Né? Que é a mesma coisa que a gente escrever menos ΔH, padrão de reação, 1 sobre T2, menos 1 sobre T1. Essa expressão aqui, que a gente acabou de achar, né, ela permite, então, que a gente determine qual que é a constante. Ixi, foi. Qual que é a constante de equilíbrio numa temperatura T2, que é dada por esse valor aqui, a partir de um gráfico relativamente simples, né? Então, isso aqui é o nosso x menos x0, né? Então, a gente vai ter aqui um gráfico, né? Um gráfico de ln de K em função de 1 sobre a temperatura, ele dá para a gente, então, a possibilidade de achar, né? Isso aqui vai ter que dar uma reta, você concorda? Então, você tem ln de K de um lado, então seria x menos x0, e aqui seria y menos y0, vezes uma constante. Isso aqui é a equação de uma reta, né? Então, a gente, ao fazer esse ln de K versus 1 sobre T, a gente vai ter uma reta, e uma coisa interessante que a gente vai encontrar nessa reta é o ΔH de reação. Então, sem fazer um experimento em que a gente meça calor, a gente vai variar a temperatura e medir as constantes de equilíbrio, a gente consegue achar o ΔH da reação.
E essa versão aqui da equação de Van 't Hoff, ela é chamada de equação de Van 't Hoff integrada, né? Porque a gente foi até o final e resolveu a integral, tá? Com isso aqui, por exemplo, experimentalmente, você consegue controlar a temperatura em que uma reação química acontece, né? E o valor da constante de equilíbrio também pode ser medida se você isolar o seu sistema e analisar os componentes, né, na condição de equilíbrio. Então, você consegue fazer esse valor, achar o ΔH. Ou você, a partir do ΔH, de uma reação química, você consegue prever, a partir do ΔH e de uma das constantes de equilíbrio, você consegue prever qual que vai ser a outra constante de equilíbrio numa segunda temperatura, né? São essas coisas que a gente vai fazer. O que é interessante da gente perceber? Aqui também tem uma coisa similar ao princípio de Le Chatelier, né? Porque, de novo, a gente tem duas constantes de equilíbrio e a nossa dependência agora ela vem com o ΔH, tá? Então, o que vai acontecer, né? A gente pode analisar, e aí para analisar, acho melhor a gente fazer aqui. Se ΔH for positivo, né? Se ΔH padrão for positivo, né? Olha só, a gente tem um termo aqui de 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Né? Se ΔH for positivo, esse termo como um todo aqui vai ficar negativo, certo? Se esse termo como um todo aqui fica negativo, 1 sobre T1, a gente tem um valor qualquer. Vamos pensar direito aqui. 1 sobre T1, a gente tem um certo valor, e 1 sobre T2, a gente tem um outro valor. Temperatura são valores sempre positivos, né? Se T1, né, tem que assumir alguma coisa, né? T2 é maior que T1. Se T2 é maior que T1, vamos nas duas condições. Esse termo aqui, ele é sempre negativo. Certo? Porque eu tenho 1 dividido por um número grande, ou um número qualquer, menos 1 dividido por um número menor. Então, esse termo aqui, em módulo, é maior. Então, esse termo aqui, entre parênteses, vai ser sempre negativo. Certo? Se esse aqui é negativo e o ΔH é positivo, de forma que aqui fica negativo também, né? Então, negativo com negativo vai ficar positivo. Isso quer dizer que ln de K2 menos ln de K1 é necessariamente positivo. Ou seja, K2 é maior do que K1. Tá? Ou, então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a constante de equilíbrio para uma reação que é exotérmica. Endotérmica, né? Aqui é endotérmica. Para uma reação que é exotérmica, ou exotérmica, acho que é melhor falar assim, né? A gente não está na década de 1940, o ΔH de reação padrão é menor que zero. Certo? E aí o que vai acontecer? Se ΔH de reação é menor que zero, aqui esse termo já é positivo. Só que, de novo, mantendo a mesma condição de T2 maior que T1, aqui é negativo. Então, esse termo todo aqui, como um todo, ao final vai ser negativo. Para que ln de K2 menos ln de K1 seja negativo, quer dizer que K2 é menor que K1, certo? Então, K2 é menor que K1. Tá? Ou seja, quando eu aumento a temperatura,
eu diminuo a constante de equilíbrio. Diminuir a constante de equilíbrio significa que eu estou favorecendo a formação de reagentes. Tá? Então, numa reação exotérmica, se eu aumento a temperatura, diminui a constante de equilíbrio. Numa reação endotérmica, eu aumento a temperatura e eu aumento a constante de equilíbrio. Tá bem? Tá claro isso aí? Sim, ficou claro, Tá. sim. Tá ótimo. Aí eu tinha colocado para gente, vou parar de compartilhar isso aqui também, um exemplo de laboratório, né? Infelizmente, como vocês ainda não puderam fazer o laboratório de termodinâmica química, a gente pode fazer isso aqui. Então, aí está uma demonstração ali daquela coisa que eu falei da equação de Van 't Hoff integrada, né? Enfim, o que está acontecendo aqui? Então, isso aqui foi toda a discussão que a gente teve, bem resumida. Eu estou pensando aqui eu peguei um exemplo de um livro, né? Então, aqui a gente tem a decomposição do carbonato de prata. Então, o carbonato de prata, ele fica em equilíbrio com óxido de prata 1, né? E gera CO2. Você, ao colocar em diferentes temperaturas, então aqui são temperaturas relativamente altas, né? Então a gente está com 350 Kelvin, está com 77 graus Celsius e assim por diante, né? Foram medidas as constantes de equilíbrio para essa reação. Então, a constante de equilíbrio para 350 é alguma coisa vezes 10 a menos 4, para 500 já é maior que 1. Né? O que você pode fazer aqui? A partir desses valores que você mediu, né? Você pode fazer agora um gráfico de ln de K em função de 1 sobre T, como a gente falou agora há pouco. Então, você tem aqui 1 sobre T, aí foi multiplicado aqui por 10 ao cubo, só para ficar com números mais bonitinhos, né? Então, aqui seria 2,86 vezes 10 a menos 3, né? Que ia dar o 350 Kelvin. Então, foi só para ficar um número mais bonitinho aqui, 2,86, e assim por diante. Então, né, a temperatura foi aumentando, 1 sobre T vai diminuindo. E menos ln de K, está menos aqui porque a gente quer que o gráfico seja um coeficiente angular positivo. Né? Então, você vai fazendo o ln de K, só troca o sinal, também tem uma variação. Ao fazer esse gráfico, então, de menos ln de K em função de 1 sobre T, você vai obter, você pode plotar esses 4 pontos, eles são muito bem ajustados por uma reta, né? E essa reta, ela vai permitir que a gente ache o valor do ΔH dessa reação. Né? O ΔH, o coeficiente angular aqui é 9,6 vezes 10 ao cubo, já levando em conta que é menos ln, que aqui tem o 10 ao cubo. Esse coeficiente angular daqui dá 9,6 vezes 10 ao cubo, que se você multiplicar por R, você tem o ΔH dessa reação. Né? Sem fazer nenhuma medida calorimétrica, você não está medindo troca de calor aqui, né? Você está medindo simplesmente a constante de equilíbrio para diferentes temperaturas, né? É interessante a gente perceber o seguinte, ΔH ficou positivo, então esse processo ele é um processo endotérmico. E a gente já podia inferir isso porque a gente viu que a constante de equilíbrio foi aumentando à medida que a temperatura aumentou, tá? Então a gente tem esse aumento aí da constante de equilíbrio com a temperatura, já é um indicativo de que o processo é endotérmico, né? Como a gente falou ali agora há pouco no quadro, né? Tá bom? Esse tipo de exercício vocês devem encontrar, inclusive na lista de exercício, algumas coisas parecidas com esse para resolver. Tá? Ficou claro o que a gente fez aqui, Daniel?
Ficou assim. Deu para entender bem. O que eu queria mostrar agora... Ué, não tava apresentando? Não tava. Fechou agora. Tava apresentando normal. Então eu saí do modo apresentação e ele parou de compartilhar com você. Deu certo. Eu tinha visto aqui um exemplo, né? Até uma coisa que eu estava conversando com a professora Celi, ela me falou que vocês fizeram no laboratório de química, mas eu acho que é legal da gente ver de novo. Né? Eu encontrei aqui um exemplo interessante, mas está em inglês, da dependência com a temperatura de uma reação química. Tá? Então, seria uma reação que vocês fizeram lá no laboratório de química, que foi a dimerização do NO2, né? Então, eu vou colocar aqui. This experiment, a glass ampule had been filled before with nitrogen dioxide. In addition to that, 2 beakers were prepared with ice water and hot water. In the hot water, the gas becomes more darker, while the color becomes more pale in the ice water. This happens because the brown nitrogen dioxide exists in an equilibrium with its colorless dimer dinitrogen tetroxide. At high temperatures, the equilibrium shifts to the left, at a lower temperature to the right. This can be explained with Le Chatelier's principle. When a system at equilibrium is subjected to a change, it changes to a new equilibrium. Então, eu parei aqui. Se você olhar aqui na água quente, fica bem marrom, né? To minimize the effect of the change. E aí você, quer dizer, você está deslocando no sentido da formação do NO2. The enthalpy of reaction of the forward reaction is negative, which means that it's exothermic. Então é uma reação exotérmica, the né? equilibrium shifts to the right, while energy is released to act against the cooling. Aqui a gente percebe que ficou bem menos amarronzada, né? O que está dentro, né? O N2O4 ele é incolor. Né? O fato disso acontecer, quer dizer, quando você está com aquecido, ou seja, você aumentou a temperatura, você desloca no sentido de diminuir a constante de equilíbrio, quer dizer que você tem um processo que é exotérmico. Então, o processo, como ele está escrito aqui, 2NO2 dando N2O4, ele é um processo que é exotérmico, certo? E aí, então, quando você colocou na água fria, você teve a formação preferencial do N2O4, e na água quente você tem a formação preferencial do NO2. Também é chamado de princípio de Le Chatelier. Mas, de novo, a gente olhou e a gente deduziu esse princípio de Le Chatelier a partir da equação de Van 't Hoff, né? Na verdade, a gente fez uma análise das constantes de equilíbrio, né? E chegou a essa conclusão. De novo, como a gente tem esse deslocamento no sentido de produtos, à medida que com a temperatura alta, esse processo ele é exotérmico. E aqui no vídeo foi apresentado, então, um valor experimental já conhecido para essa reação, que é um valor que demonstra que é exotérmico, menos 58 kJ por mol. Tá? O vídeo está em inglês, mas eu imagino que dê para entender o sentido do que está acontecendo aqui. The enthalpy of the reverse reaction is positive, so it's endothermic. This causes the equilibrium to shift to the left in the hot water. Aqui ele está falando o seguinte, né? Então aparece aqui positivo de novo, só para não gerar uma confusão desnecessária. A equação que está sendo representada com ΔH positivo é a reação de N2O4 gerando NO2. Então aqui ele mudou a cor da setinha para indicar isso, tá? Então o que a gente estava conversando é a reação direta. A reação reversa, ela vai ter exatamente o ΔH com sinal negativo, né? Você está invertendo o processo, tá? Mas a ideia toda aqui a gente sempre considera, para a nossa análise, a forma, a direção, né, o sentido da equação química. Então, o mais importante aqui é a gente ter entendido a primeira parte, tá? To act against the increasing temperature. For the next experiment,
Aqui agora é um procedimento para falar de uma outra coisa, que é a ação de massas, né? Quer dizer, é o deslocamento do equilíbrio pela adição de algum dos componentes da reação, tá bom? Então, ele começa com cloreto férrico e dissolve. Were prepared. For the first one, 8.11 grams of anhydrous iron 3 chloride were dissolved in 50 milliliters of distilled water. Então, esse aqui é o seu reagente inicial. O que vai acontecer aqui? Ele vai agitar bastante, assim mesmo vai ficar algum sólido no fundo, né? Porque você tem uma pequena hidrólise do cloreto de ferro, e depois ele filtra, e para o experimento vai ser suficiente, tá? Other soluble iron 3 salts could also be used, but the amount has to be adjusted. The mixture was put aside after stirring because it takes a while for the salt to dissolve. For the second solution, 0.46 grams of potassium thiocyanate were also dissolved in 50 milliliters of distilled water. Both solutions should have a concentration of around 0.1 moles per liter. The iron chloride had insoluble impurities, so it was filtered. The filtrate did look more clear in reality, but iron 3 chloride also tends to slowly hydrolyze. For the experiment, this solution is sufficient. Next, 10 milliliters of each of the solutions were mixed together. 10 ml de cada solução foram colocadas num tubo, né? I really like the following reaction, so the iron 3 chloride solution was added with a pipette first. The iron 3 ions and the thiocyanate react to form the deep red iron 3 thiocyanate. Then the rest of the solution was added. After that, the solution had to be diluted until it had an amber color, where it proved to be more efficient to dilute only a milliliter or two. E aí ele diluiu com água, porque você tem uma quantidade para você poder ficar mais amarronzado, né? The red color was so strong that it would have been better to take only a small portion of the diluted solution and dilute it further. Next, 3 test tubes were prepared, each with 5 milliliters of the diluted solution. Depois de diluir, ele colocou 5 ml em cada balão, em cada tubo, né? 5 ml da mesma solução, daquela solução que ele preparou bem diluída. To the first one, 5 milliliters of the thiocyanate solution were added. Obviously, the color became more intense. Isso aí agora o que aconteceu? Ele colocou mais tiocianato. Dobrou o volume, mas com bastante tiocianato. Agora você ficou bem vermelho, né? Saiu desse amarronzado que estava aqui para ficar bem vermelho. To the right sample, 5 milliliters of the iron 3 solution were added. E agora ele vai colocar a solução de ferro. But it could be seen that the solution became darker. The iron 3 and thiocyanate ions exist in an equilibrium with the iron 3 thiocyanate. In an equilibrium, the reactions have not stopped. The speeds of the forward and reverse reaction are just the same, making it seem as if the reaction is over. The law of mass action describing this reaction looks like this. Isso aí aqui ele colocou em termos de concentração, e aí tá vendo que ele não está usando nem atividade, né? Está usando direto concentração, porque é suficiente, né? Nesse caso. E ele escreveu a constante de equilíbrio para essa reação. Então, concentração do produto dividido pela concentração dos reagentes, tudo isso elevado aos coeficientes estequiométricos. É o que a gente está acostumado com a constante de equilíbrio, certo? Porque daqui ele vai explicar para a gente o efeito da adição dos diferentes reagentes nessa reação. Equilibrium constant Kc is calculated by multiplying the concentrations of the products and dividing it by the product of the concentrations of the educts. Stoichiometric numbers like the 3 in front of the thiocyanate ions are added as exponents. So, for example, when the concentration of the thiocyanate is increased, the concentration of the iron thiocyanate has to increase so that Kc does not change. Então, o que ele está falando? Para manter a constante de equilíbrio
constante, né, que é o que a gente espera. Quando você adiciona tiocianato, você está aumentando a concentração aqui no denominador, aumenta o valor do denominador. Para que o número da constante de equilíbrio se mantenha constante, tem que se formar mais tiocianato de ferro, né? O FeSN3 aqui, né? Tá? The exponent of the concentration of the thiocyanate causes it to have a higher effect on the equilibrium. E aí, como você está elevando ao cubo a concentração de tiocianato, ao aumentar a concentração, ele tem um efeito muito grande na formação do tiocianato de ferro. Se eu adicionar ferro 3, você não tem esse expoente 3 aqui, o expoente aqui é 1. Então, o efeito dele, né, o tanto, né, quanto a adição de ferro 3 afeta a formação do tiocianato de ferro, é bem menor do que o que você vê para o tiocianato, né, para a adição de tiocianato. Then the iron 3 ions. The law of mass action can also be used to describe equilibria of gases where the concentrations are. Também dá para usar essa lei das massas, né, que tem relação direta, de novo, com o princípio de Le Chatelier, quando a gente pensa para gases. Então, ele vai voltar aqui no exemplo do NO2 e do N2O4. Placed by the partial pressures, and the equilibrium constant is called Kp. This was the chemical equilibrium. I hope you enjoyed. Please rate and comment. If you want to see a synthesis that involves the Bom, eu não tenho certeza do ineditismo disso, na verdade, quer dizer, eu tenho certeza que não é inédito. Eu estava me lembrando de quando eu dei laboratório de química, já há algum tempo atrás, e eu perguntei para a professora Celi, e ela me disse que esse experimento ele é feito no laboratório de química, os dois, né? Tanto o NO2 quanto o tiocianato de ferro. É verdade, você lembra disso, Daniel? Não lembro. O do tiocianato, eu não lembrava muito bem dele, que o laboratório de química já tem bastante tempo, mas... Já tem tempo, né? O do nitrogênio eu lembro dele. Esse aí eu lembro, sim, que a gente fez. Então, são experimentos que a gente faz para ilustrar, né, com vocês deslocamento, mas é legal, assim, a gente voltar a eles e revisitar nesse momento, porque a gente acabou de achar equações explícitas, né, para constante de equilíbrio, para dependência da constante de equilíbrio com pressão, com temperatura, e é legal a gente revisitar agora com essa visão mais formal, né, do processo que a gente teve, né? Sim. Eu acho que era, então, porque aí o que acontece, né? Eu, em termos de conteúdo, né? A gente, né? Os efeitos estão todos aí. Então, agora o que eu vou fazer com vocês a partir de agora é provavelmente mostrar alguns exemplos de aplicação, né? Algumas coisas que de repente a gente pode achar interessante e por que, né, que a gente passa um semestre inteiro discutindo com vocês para chegar em constante de equilíbrio e falar de equilíbrio químico e ΔG, né? Eu acho que isso é relevante, né, para qualquer formação de químico. Então vale a pena a gente discutir alguns exemplos um pouco mais e desacelerar um pouco também agora no fim do semestre e pensar um pouco no que a gente fez até agora, tá? Então, a partir de agora, o Rômulo também vai dar mais uma aula a respeito de algumas dessas coisas. A partir de agora, a gente vai trabalhar mais nisso, né? Desses exemplos e algumas aplicações. Se der tempo, eu ainda podia falar alguma coisa de química de superfície, mas eu acho que vai ficar um pouco deslocado da realidade do curso. Tá bom? Sim. Em termos de aula, é mais ou menos isso. Se tiver alguma pergunta, você queira fazer? Assim, só confirmando. Então, tipo, a constante de equilíbrio, ela só é alterada pela temperatura, né? Todos os outros vão apenas deslocar
a concentração, né, de reagente produto, mas não vai alterar a constante. Né? Isso, quer dizer, por exemplo, aquele deslocamento lá do tiocianato, né, ele acontece porque a constante tem que ficar igual. Tá? Então, a constante de equilíbrio ela tem um certo valor, é ela que define né, a relação ali entre reagente e produto. Então, para que a reação, para que a constante se mantenha, muitas vezes você tem que alterar as concentrações dos reagentes. Então, se você adiciona um reagente, você tem uma alteração, você tem um deslocamento sempre no sentido da formação do produto, porque você tem que manter a constante igual. E se você adicionar produto, você tem uma diminuição da concentração, você tem uma maior formação de reagentes, justamente porque você, novamente, naquela mesma temperatura, a constante é uma só. Então, todos os deslocamentos que a gente vê, se não envolvem variação de temperatura, é tudo com o objetivo de manter a constante de equilíbrio igual, né? Constante mesmo. Oi, filho. Eu tô com olhos estampados. É mesmo? Você quer falar com o Daniel um pouco? Eu tô dando uma aula. Ei. Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Eu tô com os olhos estampados. Você tá com os olhos tampados, né? Eu não consigo ver muito agora. Ah, então, agora eu tenho que falar com o Daniel aqui, que a gente está conversando sobre uma coisa que daqui a pouco eu vou lá, tá? Enfim, mas é isso, né? Quer dizer, não sei se eu fui claro, né? Quer dizer, todas as variações que acontecem, se não for de temperatura, todas as outras variações, pressão e concentração, elas vão causar uma alteração nas concentrações ali de reagente e produto, mas para manter a constante de equilíbrio igual, para que ela não varie, né? Então, é isso que a gente chama de deslocamento do equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio é diferente de mudar a constante de equilíbrio. A gente só muda a constante de equilíbrio de uma reação variando a temperatura. Sim. É que normalmente tem vezes que fala como se fosse sinônimo. Tem muitos casos falando como se fosse sinônimo, que basicamente deslocando está alterando a constante de equilíbrio. Não. A constante de equilíbrio ela só muda com a temperatura. Tá? Isso aí você pode ficar tranquilo quanto a isso. Todo o resto é deslocamentos do equilíbrio para manter a constante de equilíbrio na mesma posição. Sim. Tá? Sim, entendi. Isso é uma verdade experimental. Né? A gente pode assumir isso como uma realidade experimental. Sim. Essa parte eu acho bem legal. Principalmente esse final, já a parte de energia, a parte de equilíbrio. É que a gente não consegue, né? Eu concordo que é muito mais interessante quando você, a partir do momento que você define ΔG, eu acho que o curso fica mais legal para a gente que é químico, né? Mas a gente não consegue chegar no ΔG sem a parte inicial, a menos que você simplesmente defina e fale algumas coisinhas ali. Então, por isso que eu acho que o curso de termodinâmica é pesado, né? Porque muitas vezes você fica com o trauma do começo do curso, né? Quem não gosta muito de álgebra, né, dessa parte de demonstração, mas no fim são algumas dessas demonstrações que dão sentido para as coisas que a gente está fazendo, né? A demonstração da constante de equilíbrio, eu acho ela extremamente relevante assim, para a gente, né? E assim como a demonstração lá da entropia, né? Quando a gente está lá discutindo o ciclo puxa, me fugiu até o nome agora, é o ciclo de Carnot. Eu estava com Clausius na cabeça de todo jeito. Quando a gente está discutindo o ciclo de Carnot, a gente pensa algumas coisas que a gente não pensa sem ter esse problema para resolver. Eu acho que é legal. Algumas dessas demonstrações, elas dão sentido químico para as coisas, né? Sim. E às vezes a gente acaba mostrando para vocês em outros momentos, né, sem fazer a demonstração, então fica um monte de memorização meio sem sentido. Muitas vezes você não precisa saber fazer a demonstração inteira, mas só de você saber que aquela expressão vem de uma demonstração que parte de um certo princípio, já é importante.
né? Você vai acabar esquecendo um dia de como é que você demonstra a constante de equilíbrio. Né? Sim. Se você não virar professor de físico-química, né, uma hora você vai esquecer como é que faz. Mas se você souber de onde que vem tudo, eu acho que fica mais fácil de analisar, né? Por isso que vale a pena, eu acho, fazer esse curso. Sim, dá para entender, tipo, bem melhor mesmo. Já tinha um certo tempo que eu tinha visto já a equação do ΔG com a constante de equilíbrio, e eu não consegui entender como que relacionava ela. Que eu tinha visto lá nos experimentos com o Hélio, que eu faço esse lá com ele, aí a gente chegava tanto na constante, tanto no ΔG, E do complexo, quanto na constante de equilíbrio, e lá aparecia como que ele calculava, o programa calculava, mas eu nunca entendi de onde que vinha essa fórmula. Se tinha sido o programa que tinha gerado a fórmula para determinar, ou se realmente era o cálculo geral feito. Pois é, e é um princípio muito importante, né? É que você já está ali, quando você está trabalhando com hélio, na verdade ainda tem muito mais coisa por trás, né? Para chegar num ΔG, ou você precisou de bastante termodinâmica e estatística, que é uma coisa que a gente nem vê na graduação, né? Porque você parte da energia de uma molécula e extrapola isso, né? Sim. Mas ainda tem mais coisa, né? Por trás ainda, nesse caso, o seu caso. Mas aí vai ficar bem mais fácil, tipo, entender essa parte, para entender a parte termodinâmica estatística, primeiro entender a termodinâmica geral, né? Exato. Primeiro o macroscópico, né? Eu acho que a gente consegue ver melhor, porque é coisa que você mede diretamente no laboratório, né? Aí o microscópico vai saindo, né? À medida, aos poucos. Sim. Legal. Eu vou parar de gravar, né? Mas aí a gente pode continuar a conversa. Eu só estou te avisando para a gente não... Tá bom. Para não ficar muito